Ok, vamos lá para a aula de exercícios, primeiro ano, aula sobre tabela periódica e diagrama eletrônico. Questão número um sobre tabela periódica, como é dada a classificação dos elementos na tabela periódica, pela massa atômica, pelo número de massa, pelo número atômico, pelo raio atômico ou pela eletroafinidade. Questão bem simples, é só você lembrar que a ordem que vai se dar a classificação na tabela periódica é de acordo com o número atômico. Tá? Então, o número atômico, que é o número de prótons, é base para você classificar os elementos na tabela periódica. Tá? Raio atômico e eletroafinidade são propriedades periódicas e vão se dar à medida que eu aumento o número atômico. Segunda questão, também bem simples, ele quer saber sobre, na tabela periódica de novo, como são agrupados os elementos representativos, que são aqueles elementos da família A, família 1A, 2A, 3A. Como é que eles são classificados? Como eles são classificados? Já vem aqui, letra A. Pelo elétron na última camada, pelos elétrons desemparelhados, que a gente não viu isso aqui ainda, pelos núcleos, pelos níveis de energia, pelas cargas elétricas. Para você classificar um elemento de acordo com a família ou grupo, você tem que observar o número de elétrons na última camada. É essa quantidade de elétrons que vai dizer qual é a família do elemento. Então, se tem um elemento da família 7A, eu sei que ele tem 7 elétrons na última camada. Se ele for da 8A, ele tem 8 elétrons na última camada. Tá? Para a gente verificar isso, tem essa questão aqui, que ele fala aqui que é um elemento representativo do grupo A. Então, para ser grupo A, tem que acabar em P ou acabar em S. Se terminar em D, se a última letra aqui for D ou F, já é um elemento de transição, um elemento B. Tá? Então, como ele é um elemento representativo, ou seja, ele é da família A, você tem que somar os elétrons da última camada. Então, se eu fosse representar por meio do modelo atômico de Bohr, isso aqui seria o núcleo, não vai importar aqui. Aí aqui tem a primeira camada, a segunda, a terceira e a quarta. Esse elemento aqui ele só tem 4 camadas. Aqui tem um número 1, tem o número 2, número 3, 3, 4, 3, 4. Aí você vai olhando a quantidade de elétrons para cada camada. Aqui, nessa primeira camada, tem 2 elétrons. Aí você iria representar aqui com 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 6 mais 2, tem 8. Aí você colocaria 8 elétrons aqui. E assim sucessivamente. Como é o elemento da família A, ele acabou no subnível P, você tem que olhar a quantidade de elétrons que tem na última camada, na quarta camada. Tá? Para fazer isso, você tem que somar os elétrons do que tem o número 4. 4 aqui e 4 aqui, você tem que somar os elétrons, que são esses números de cima. Tá? 2 mais 3 vai dar família 5A. Qual é o período dele? O período dele é o número da frente, é esse número aqui que representa a camada, ou período. No caso aqui, o maior número que tem aqui é o número 4, então ele pertence ao quarto período da família 5A. Então aqui é a letra C. Tá? Você também poderia fazer essa classificação de acordo com aquela subdivisão, com aqueles níveis K, L, M, também dá para fazer, tá? Só que quando você coloca o diagrama assim, fica mais fácil. Na K, que é a primeira, tem 2, na L, que é a segunda, tem 8, na M, que é a terceira, você vai somar todos os elétrons da terceira, tem 18, e na última, automaticamente tem 5, porque você tem que olhar os elétrons da última camada. Tá? Aqui está a sequência total do diagrama, tá? A gente não vai precisar usar, que já respondeu. E aqui a gente vem para a questão número 4, que é justamente sobre isso, Ele diz assim: os elementos possuem na última camada, o último subnível é esse aqui. Então eles pertencem a quais famílias? Para você verificar isso, tem que olhar se termina em S ou se termina em P. Se terminar em S ou em P, são os elementos representativos. Tá? No caso aqui, todos eles terminam em S ou em P, então eu sei que é a família A. Para ver se é família A, você tem que somar os elétrons da última camada. 4 aqui e 4 aqui, você tem 18 elétrons. Na última, automaticamente tem 5, porque você tem que olhar os elétrons da última camada.
Como a última camada já está aqui, basta você somar a quantidade de elétrons que tem em cada um deles aqui, né? No caso aqui tem 2, então aqui é família 2A, tá? Aqui no caso tem 5 mais 2, 7A. Esse daqui é 6A e esse daqui é 1A. Aí cada letra dessa representa uma família, né? Família 2A, se você consultar a tabela, vai ver que é a família dos metais alcalinos terrosos. 7A são os halogênios, com H, halogênios. Tá? 6A são os calcogênios, calcogênios. 1A são os metais alcalinos e só. Tá? Então, a sequência correta é metais alcalinos terrosos, que é, aqui tem a letra A, né? Metais alcalinos terrosos. Aqui também tem, e aqui também tem. A letra B e a letra C não tem. A 7A são os halogênios, aqui tem halogênios, aqui também tem, aqui também tem. O terceiro são os calcogênios, aqui tem, aqui não tem, então já elimina a letra D, e aqui também não tem, elimina a letra E, só fica a letra A, que é a alternativa correta. Então você vem aqui e marca a letra A. Tá? E aqui você vai fazer a mesma coisa, você vai olhar os elétrons da última camada e vai dizer qual é a família dele, né? Então, por exemplo, aqui, esse elemento aqui, ele termina em 4p6, né? Só que na última camada, que é a 4, você tem que somar o 6 com o 2, aí vai dar a família 8A. A porque ele acabou em P. Esse daqui terminou no 5s2, só tem o 5, só tem esse. Então você pega a quantidade de elétrons que tem no 5, 2A. Esse daqui, o 4 se repete, então você pega esse 4 aqui e soma com esse 4 daqui. Na verdade você vai somar os elétrons, não o 4, né? Então, aqui é a família 7A. Esse outro aqui só tem um 1A, família 1A. E esse daqui você vai somar esses dois últimos aqui, 6A, tá? Então, bem simples essa atividade, só para a gente relembrar o assunto. Qualquer dúvida, você pode voltar ao vídeo, fazer devagarinho para poder entender melhor esse assunto, tá certo? Até a próxima.